Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 120. Para que Deus venha assim falar nessa noite. O que é que Deus quer falar comigo? O que é que o Senhor quer falar contigo? Em nome de Jesus. O Salmo 120. Na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora, que te dará e que te acrescentará a língua enganadora, flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma, bastante tempo, habitou com os que detestam a paz. Pacífico eu sou, mas eu falando, já eles estão em guerra. Podeis assentar, glorificando, exaltando o nome do nosso Jesus. Aleluia. O salmista, quando ele orou para que Deus seja livre, para que Deus livrasse ele do mentiroso e do caluniador. E hoje eu acredito, aleluia, que nós temos caluniadores, que nós temos mentirosos, as pessoas que ficam mentindo nas nossas costas, pessoas que ficam ocultando a verdade para que a gente não saiba o que está acontecendo ao nosso redor. Mas uma coisa eu quero te dizer, que Deus é aquele que revela o profundo, o oculto e o escondido. Não há nada que ninguém faça que não seja revelado diante da presença de Deus. As pessoas estão fazendo algo nas minhas costas, estão fazendo algo nas suas costas, achando que Deus não está vendo. Aleluia. Deus, Ele é seus olhos. Aonde você não pode entrar, Deus entra. E Deus está vendo tudo aquilo que estão fazendo com a minha vida e com a tua vida. Eita, alabassurianda, alabaceia. Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que o que você imagina ou está pensando, porque os planos de Deus para a minha vida e para a tua vida são maiores do que aquilo que você possa estar imaginando. Aleluia. Na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Então, se eu estiver clamando, como diz Jeremias, Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Olha aí Jeremias falando. Aleluia. Então Daniel 2:22 ele fala assim: eu revelo o profundo, o oculto e o escondido. Às vezes as pessoas estão achando que Deus não está vendo, e Deus está falando: Senhor, o salmista falando, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Quantas pessoas estão nos enganando? Quantas pessoas estão achando que eu e você não está sabendo de nada? Eita, Deus de mistério, Deus de poder e glória, que te dará o que acrescentará essa língua enganadora? Essa língua enganadora não vai te acrescentar em nada. Essas pessoas que estão nos enganando não vai acrescentar na minha vida nem na tua vida nada. Aleluia. Aí eles estão achando que está enganando eu, ou que está enganando você. Não, olha, papai está vendo tudo, ó. Jesus está vendo tudo, e no momento certo Deus abate essas pessoas. Eita, Ramanassurianda, flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. Ó, Ramanassurianda, ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico eu sou. Temos que ter paciência mesmo, mas só em nós abrir a nossa boca, a nossa oração e falar, eles já entram em guerra. Porque quando nós oramos ao Senhor, Deus faz com que as pessoas que estão tramando nas costas nossas, ela entra em guerra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para sempre seja louvado o nome do nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Deixa as pessoas acharem que estão, aleluia, ganhando tempo, que estão, aleluia, como se fala, nossa, eu estou no auge,
mas essas pessoas estão enganando a elas próprias. Porque veja bem, aquele que mente para os outros, ele acredita na própria mentira, ele acredita no próprio engano, ele calunia os outros, ele fala mal dos outros. E eu estou falando de experiência própria, que tem pessoas falando mal de mim, aleluia. Mas Deus nessa noite está dizendo que Ele abate essas pessoas, Ele vai abater essas pessoas, aleluia. Porque Deus, Ele sabe o meu sentar, o meu deitar e o meu levantar, Ele conhece quem eu sou, aleluia. O Salmo 139, ele vem falando assim: eu conheço o teu sentar, o teu deitar e o teu levantar, aleluia. Antes que eu pusesse os pés hoje no chão, Deus já sabia que tinha alguém tramando nas minhas costas, aleluia. E está achando que Deus não está vendo? Deus está vendo, Deus está vendo tudo, e Deus é sabedor de todas as coisas. E ai daquilo que Deus mostra para nós. E a Bíblia diz que não há nada escondido que não seja revelado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E vamos ver com que cara essas pessoas vão ficar quando Deus abrir o leque e mostrar para mim e para você o que elas estão tramando contra nós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Rei para sempre. E eu creio que nessa noite Deus já lançou por terra toda ação do inimigo contra a minha vida e contra a sua vida, aleluia. E todos os planos de Satanás hoje já caiu por terra, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar agradecendo por essa parte da qual o Senhor já entregou essa palavra gloriosa, a qual o salmista orou pedindo ao Senhor que livrasse ele do caluniador e do mentiroso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, graças eu te dou pela palavra, Senhor, a qual o Senhor concedeu nessa noite, Pai, porque Jesus querido, não há nada, Senhor, que fica, Senhor, encoberto diante, Senhor, dos seus olhos, meu Pai. Toma a direção da minha vida, a direção dos teus servos nessa noite, meu Deus querido, aonde chegar a minha voz, aonde chegar essa palavra, que haja cura, libertação e salvação de almas, meu Pai. Toma a direção desse dia chamado hoje, meu Deus querido, meu Deus amado, que todo caluniador cai por terra, todo mentiroso cai por terra, todo enganador cai por terra, todo falso cai por terra, em nome de Jesus. Toma a direção nessa noite, meu Pai, e que todo espírito de confusão contra a minha vida, contra a vida dos teus servos, cai por terra nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Pai. Alabassurianda alabadaia, aonde chegar que haja cura, libertação, salvação de almas. Eu te peço e te agradeço, meu Pai, e continua conosco, Senhor, não só hoje, mas para sempre. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus é que oramos, em nome de Jesus.